Capítulo 4. Acesso à rede. Vamos começar por ver os protocolos da camada física. Então, para que exista comunicação, é necessário que os equipamentos estejam ligados fisicamente. Entenda-se fisicamente como a existência de uma ligação, seja ela através de cabos, seja ela através de ondas de rádio. O que é importante percebermos é que, para que exista de facto ligação, os equipamentos têm que estar fisicamente ligados através de algum meio de comunicação. As placas de rede são o componente do hardware dos equipamentos ou dos dispositivos computacionais responsáveis pela ligação do equipamento à rede. São usados para criar a ligação, seja ela com fios ou sem fios. Mas a forma de funcionamento da placa em termos de comunicação com a rede é exatamente a mesma, seja ela uma placa de rede física, seja ela uma placa de rede Wi-Fi. Quando nós estudamos o modelo OSI, ou quando olhamos para o modelo OSI, falamos no modelo em camadas e o que vamos começar agora é a ver a camada inferior do modelo OSI, que é a camada física, que é responsável pelo fornecimento dos meios para que os dados, portanto, os bits, no fundo, sejam transferidos entre equipamentos. No fundo, esta camada vai aceitar os dados que vêm da camada imediatamente acima, que é a camada enlace de dados, portanto, que é o chamado Layer 2, esses dados que já vêm encapsulados desde a aplicação, portanto, como nós já vimos na lição, portanto, na sessão anterior, no capítulo anterior, que os segmentos, portanto, são os dados quando são, aos quais são aplicados um cabeçalho de transporte, depois a esse segmento é-lhe aplicado um cabeçalho de rede Layer 3, e ele dá pelo nome de pacote, e é esse pacote que chega ao Layer 2, à camada enlace de dados, ligação de dados, e são encapsulados num frame, e então é este frame que é passado à camada física para que depois ele seja transformado nos bits, portanto nos famosos binary digits, portanto os zeros e os uns, que são depois transformados no sinal capaz de ser transferido através do meio físico, que pode ser ou por cabo ou por ondas de rádio. Então, o meio físico tem três formas básicas de funcionar. Portanto, em termos de transmissão dos dados, eles podem ser transmitidos através de sinais elétricos, podem ser transmitidos através de pulsos de luz ou podem ser transmitidos através de micro-ondas. Falamos dos cabos de cobre, dos sinais elétricos, falamos dos cabos de fibra óptica, dos pulsos de luz, e falamos das redes sem fios quando falamos das micro-ondas. Deixo-vos aqui neste slide estes 5 links para que vocês possam conhecer um bocadinho mais sobre estas formas de comunicação. Portanto, o primeiro vídeo fala aqui um bocadinho sobre as diferentes formas de ligação à internet, por cabo, por telefone, por fibra. Depois um pequeno vídeo que eu acrescentei aqui, que é um bocadinho off-topic, mas que é muito interessante de conhecermos, que é a diferença entre um modem e um router, porque há muita gente que faz muita confusão entre o que é um modem e o que é um router. Depois, conhecermos qual é a diferença entre um router Wi-Fi e um access point wireless, portanto, que são coisas diferentes, e portanto é interessante também conhecermos aqui um bocadinho a diferença. Depois, há algo que está muito presente no nosso cotidiano, que são as redes Wi-Fi, e principalmente o trabalharmos nestas duas frequências diferentes, os 2.4 GHz ou os 5 GHz, conhecermos aqui um bocadinho qual é que é a diferença, e os operadores em Portugal estão aqui a fazer a migração dos equipamentos mais antigos que trabalhavam a 2.4 apenas para equipamentos que já trabalham a 5 GHz, e depois ainda um outro equipamento que também está muito na moda atualmente, que é com o evoluir das redes sem fios. Inicialmente as redes sem fios vieram suprir aqui uma necessidade muito grande de fazermos chegar sinal de rede a zonas
em que não era possível ter infraestrutura física, mas para o cliente doméstico aconteceu aqui um grande problema, que é a limitação que as ondas de rádio conseguem ter, fez com que, para muitas pessoas, a internet estava circunscrita apenas a uma parte da sua casa. E, portanto, tornou-se necessário aqui a utilização de extensores de Wi-Fi, e este vídeo também é muito interessante porque mostra aqui um bocadinho como é que funciona, qual é que é o funcionamento de um extensor, ou de um retransmissor do sinal Wi-Fi. Tá bem? Então depois podem ver aqui estes vídeos, porque é um complemento muito bom aqui à matéria aqui deste capítulo. Continuando. Então, que padrões é que nós temos na camada física? E que entidades é que são responsáveis por esses padrões? Portanto, já vimos lá atrás, noutro capítulo, que tudo nas redes é standardizado, ou seja, é universal, ou é universalmente aceito e construído seguindo padrões semelhantes, e todas as entidades, todas as empresas seguem esses padrões, o que faz com que exista uma interoperabilidade total entre equipamentos e entre aplicações de diferentes fabricantes. A camada física tem um conjunto de entidades de standardização, que são responsáveis pelos seus padrões, nomeadamente a ISO, a IATIA, a ITU, a ANSI e a IEEE. Umas responsáveis pela cabelagem, outras responsáveis pela infraestrutura, outras responsáveis pela transmissão dos sinais. Este laboratório é um laboratório muito interessante para ser feito em sala de aula, portanto, para se identificar os dispositivos da rede e as cabelagens. Eu vou deixar na página do NetAcad um link para um vídeo de YouTube que mostra como é que são feitos estes. Portanto, como é que este laboratório se consegue, uma proposta de realização prática deste laboratório. Ora bem, funções da camada física. Funções da camada física. Então, a camada física é responsável pela codificação dos sinais que são transmitidos entre dispositivos. Então, a codificação é o método que converte um fluxo de bits num determinado código, que é o que nós temos aqui. Portanto, a forma como os dados são transmitidos fazem com que as ondas sejam depois interpretadas no destino, para se perceber se corresponde a um bit a 0 ou um bit a 1. E depois ainda tem o método de sinalização, que é a forma de representação desses bits. E, portanto, o que é importante é que se perceba que esta função de criar este fluxo, pronto, converter neste fluxo, nesta onda, chamemos-lhe assim, e a representação do que é um 0 e o que é um 1, são da responsabilidade da camada física. E esta implementação é feita à custa de standards que foram definidos por aquelas entidades que vimos no slide anterior. Ora bem, posto isto, entrando em alguns conceitos que geram sempre uma grande confusão, vamos falar agora sobre taxa de transferência, largura de banda e sobre outros conceitos associados aqui à transmissão dos dados. Então, a largura de banda é a capacidade que um meio tem para transportar os dados. No fundo, ela mede a quantidade de dados que conseguem ir de um equipamento a outro, ou de um ponto a outro, num determinado período de tempo. Por isso é que a largura de banda é sempre qualquer coisa por segundo. Porque é em função de uma unidade de tempo. Há quem confunda muitas vezes a largura de banda com a velocidade, só que quando nós dizemos que a largura de banda é a velocidade, entramos aqui numa certa incongruência. Porquê? Porque nem sempre a largura de banda corresponde à velocidade a que os dados são trafegados. Portanto, uma largura de banda dá-nos aqui a capacidade que o meio consegue comunicar e não a velocidade à qual os dados são enviados na verdade. No fundo, a largura de banda só nos diz qual é a quantidade máxima que aquela ligação consegue utilizar para transferir os dados. A taxa de transferência é que já pode ser entendida como um conceito mais próximo da velocidade. Porquê?
Porque a taxa de transferência mede a quantidade de dados que são transferidos no meio físico num determinado período de tempo. Por norma, a taxa de transferência não corresponde à largura de banda, porque a largura de banda é, digamos que, a capacidade máxima de transferência de dados. E nós não conseguimos usar a quantidade máxima de transferência de dados porque existem diferentes fatores que impedem que toda a largura de banda esteja disponível para a transferência de dados. Nomeadamente, a quantidade do tráfego que já circula na rede, o tipo de tráfego que circula na rede, porque ele pode ter parâmetros de priorização de determinados tipos de tráfego, e ainda um parâmetro, ou um indicador, que é o terror, digamos assim, de quem gosta de jogar videojogos em rede, que é a latência. Portanto, a latência que é criada pelos múltiplos dispositivos que os dados cruzam entre a origem e o destino. Quando os dados chegam a determinados equipamentos, os dados têm que ser, portanto, o frame tem que ser lido, tem que ser percebido qual é que é o endereço de destino para que o equipamento possa tomar a decisão por onde é que vai encaminhar. E todos estes, todo este processo de leitura e de encaminhamento vai criar aqui alguns atrasos, ainda que possam ser de microsegundos ou de poucos segundos que sejam em cada um desses equipamentos, isto num caminho em que são cruzadas dezenas de equipamentos, o que pode acontecer é que a latência vai sendo cada vez maior. E depois, claro, em função da quantidade de tráfego e também do tipo de tráfego que esteja a circular nessa rede, portanto, aqui a velocidade de transferência vai ser substancialmente inferior à largura de banda. Então é aqui que entra um conceito que é o conceito do good put. O good put, ao contrário do throughput, é basicamente a taxa de transferência à qual nós subtraímos a sobrecarga do tráfego de dados. Ou seja, no fundo, o good put é aquilo que nos dá, é o parâmetro que nos dá a velocidade de transferência real. Portanto, é aquilo que nós conhecemos como a velocidade de transferência. E, portanto, é um parâmetro muito interessante de ser conhecido. Recapitulando, se pensarmos no conceito dos nossos dados enquanto automóveis e da nossa infraestrutura de rede, como as nossas estradas, nós temos basicamente os exemplos que temos aqui. Que é, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho nesta estrada de cima, tenho aqui uma taxa de transferência de 1 pacote por segundo, em que, no fundo, eu só tenho uma faixa e os dados vão circulando, como os carros, um de cada vez. Posso ter uma largura de banda maior, o que faz com que eu consiga em que eu consiga ter uma taxa de transferência maior. Porquê? Porque eu consigo ter, no limite, 5 pacotes por segundo. O problema é que, tanto num caso como noutro, eu vou ter uma questão que é a latência. E é aqui a latência que vai fazer com que eu, em vez de poder usar a minha largura de banda de 1 pacote por segundo ou de 5 pacotes por segundo, tendo em conta que eu estou a usar o exemplo da estrada e dos carros, tendo em conta que eu vou ter latências, como é o caso de cruzamentos, semáforos, acidentes que eu possa encontrar pelo caminho, pessoas a atravessar na passadeira, que vão fazer com que eu não consiga que os carros cheguem a uma cadência de 1 carro por segundo. Da mesma forma, nos dados, eu também não vou ter os equipamentos totalmente disponíveis para que os dados entram e saiam do equipamento sem que haja uma perda, nem que seja de pequenos microsegundos em cada um dos frames, para eles serem lidos e serem encaminhados. E, portanto, com esta imagem e com este exemplo, vocês ficam a perceber a diferença entre eu ter uma autoestrada com 5 faixas e eu conseguir fazer com que cheguem 5 carros em simultâneo por segundo ao destino. No caso dos dados é exatamente igual, que é o facto de eu ter 10 megabits ou 100 megabits ou 1 gigabit de largura de banda, não significa que a taxa de transferência da minha rede seja a 1 gigabit por segundo, porque pelo caminho vão ser encontradas muitas latências e muitas resistências na transferência dos dados. Meio físico da rede. Vamos falar agora um pouco sobre o meio físico da rede. Portanto, de que forma é que
as redes funcionam em termos do seu meio físico. Então começamos pelo cabeamento em cobre. O cabeamento em cobre é provavelmente o tipo de cabelagem mais utilizado no mercado, principalmente porque é o mais barato. É muito fácil de instalar e ele tem uma relativamente baixa resistência à corrente elétrica e por isso a sua instalação requer sempre aqui alguns cuidados. Problemas que nós temos com o meio físico em cobre. Portanto, o meio físico em cobre é muito limitado em termos de distância e tem um problema muito grande que é um cabo muito suscetível a interferências. E por isso, repito, é um tipo de cabelagem que, quando é instalada e projetada para ser implementada, requer aqui um conjunto de pressupostos que devem ser seguidos à risca para que nós não tenhamos grandes problemas depois a médio e longo prazo. Então, os dados nos cabos de cobre são transmitidos através de impulsos elétricos e tem o problema de quanto mais ele vai viajando quanto mais cabo ele vai percorrendo, mais o sinal se vai deteriorando. E por isso as limitações em termos de distância são muito grandes e os padrões especificam precisamente essa limitação. Um cabo de cobre no máximo consegue ir até aos 100 metros de comprimento, precisamente porque o sinal se vai deteriorando ao longo do cabo. E por isso, tudo o que são cabos acima dos 95, 96 metros, a probabilidade de haver perdas já é bastante grande. A partir dos 100, a perda pode ser total. Ora bem, um problema que os cabos de cobre têm é precisamente a sua sensibilidade a interferências externas. Estas interferências podem ser de dois tipos. Podem ser interferências eletromagnéticas, chamadas as EMI, Electromagnetic Interference, e depois existem as Radio Frequency Interferences, que são as interferências de radiofrequência. E basicamente, o que é que acontece? Acontece que os dados que circulam num cabo que está sujeito a um efeito eletromagnético ou a uma interferência por radiofrequência, eles podem ser corrompidos ou podem ser alterados. E então o que acontece é que muitas vezes os dados não há perda de conectividade, mas há adulteração dos dados que circulam no cabo por estes efeitos. Fontes de efeito eletromagnético e de radiofrequência normalmente são fios elétricos, motores elétricos, luzes fluorescentes, entre outros, que provocam este tipo de interferência. Depois, ainda existe um outro tipo de suscetibilidade dos cabos de cobre, que é a diafonia, chamado crosstalk, ou linhas trocadas, que basicamente estes cabos criam um campo magnético ou um campo elétrico à sua volta, que vai fazer com que, quando dois cabos estão pegados um ao outro, pode haver interferência de um cabo no outro. Isto antigamente era muito comum chamar-se as linhas cruzadas, que quando duas linhas telefónicas estavam muito próximas uma da outra, ou encostadas mesmo, podia haver ali conversas a três, ou simplesmente nós estarmos a falar com uma pessoa ao telefone e começarmos a falar com outra, porque há ali um cruzamento de linhas. E, portanto, o crosstalk é algo que também é possível de existir nos cabos de cobre. Contudo, os cabos atuais têm mecanismos na sua construção, lá está, definidas pelas empresas de standardização, que ajudam aqui no controlo deste tipo de interferências. Então, um exemplo aqui de um sinal adulterado é este. Portanto, o sinal digital puro tem este formato que temos aqui. O sinal vai ser cruzado com um sinal de interferência. Ao juntarmos os dois, obtemos uma distorção do nosso sinal digital. Portanto, esta interferência tomou conta deste sinal e transformou nisto. Isto basicamente é o sinal que vai chegar ao destino, e ao ser reconvertido, reparem o que acontece: a sequência binária de origem
vai ficar adulterada em relação à sequência binária de destino. Então o que acontece é os dados depois ou estão corrompidos, ou estão ilegíveis, ou não correspondem àquilo que foi efetivamente enviado. Como é que como é que estes efeitos negativos são contrabalançados? Portanto, como é que se consegue fazer com que este efeito eletromagnético ou este efeito de radiofrequência não afetem tantos os cabos? Então, para o efeito eletromagnético e de radiofrequência, há cabos que têm proteção metálica e que, portanto, faz com que este efeito, este campo magnético, eletromagnético, ou estas frequências, estas radiofrequências, ao atingirem o cabo tem uma proteção e fica imune, ou quase imune a este efeito. Por outro lado, o crosstalk ficou resolvido porque efetivamente os cabos foram entrançados, portanto, e foram, para além de serem entrançados, têm circuitos com opostos que se anulam e que desta forma que se consegue fazer com que o crosstalk passe a ser uma interferência mais reduzida ou praticamente nula. Para além disto, o ruído elétrico também pode ser limitado ainda pela utilização de um tipo de cabo mais adequado para determinado tipo de ambiente de infraestrutura. A própria forma como a infraestrutura é construída também, ou implementada, também ajuda muito a reduzir este efeito. Pronto, obviamente a correta manipulação da ligação de cabos. No fundo, o que acontece aqui é algo tão simples quanto isto. Se nós sabemos que a principal fonte de interferência eletromagnética são os cabos elétricos a circularem ou a correrem dentro das calhas em conjunto com os cabos de rede, se calhar basta que coloquemos duas calhas separadas ou que coloquemos em extremidades opostas para que não circulem em paralelo. E portanto, só isto por si só já resolve uma boa parte dos problemas. Agora é evidente, se nós percebemos que só existe uma calha, só existe uma forma de acesso e tem obrigatoriamente que passar não encostado, mas muito próximo de um cabo elétrico, então se calhar vamos tentar usar um tipo de cabo de cobre que tenha as tais proteções metálicas, que tenha a torção dos cabos bem feita e que seja garantido que tenha ali uma imunidade maior ao efeito eletromagnético dos cabos elétricos. Então, os cabos de cobre podem ser de três tipos, portanto, o cabo coaxial, que é aquele cabo que nós conhecemos como o famoso fio de antena, e depois temos os cabos de par trançado ou entrançado, que são os cabos TP, que podem ser os UTP ou os STP. UTP significa Unshielded Twisted Pair, portanto, cabo em par entrançado não protegido, e o Shielded Twisted Pair, que é o cabo em par trançado blindado, ou seja, que traz aqui uma proteção extra de blindagem ao efeito eletromagnético e de radiofrequência. Este tipo de cabos são usados para fazer as ligações internas de uma rede local estes tipos de ligação correspondem a requisitos definidos pelos padrões da camada física. Portanto, seja para a utilização de um cabo UTP, STP ou coaxial, depois há requisitos de cabeamento perfeitamente definidos. Vamos começar por ver os cabos de cobre de par trançado não blindado, que são os cabos mais comuns, são os mais baratos, são aqueles que se utilizam normalmente para ligação entre os PCs e as tomadas que estão na parede, para ligação PC a PC, portanto em que são cabos que ficam assim um pouco mais à vista e que não ficam suscetíveis aqui a efeitos eletromagnéticos nenhuns. Estes cabos têm um revestimento externo, têm 8 condutores internos que estão agrupados aos pares e esses pares estão entrançados. O facto do cabo estar entrançado ajuda a atenuar interferências
e o plástico que reveste os condutores destes 8 cabos internos tem uma codificação de cores que são usadas para se conseguir depois colocar pela ordem certa no momento em que cravamos um cabo. Quais são as características deste cabo? Essencialmente, este cabo é usado em ligações que nós conseguimmo garantir que não há efeito eletromagnético nem há interferências. Portanto, são usados, como eu disse há pouco, para a ligação de um PC diretamente a uma tomada na parede, na calha. São usados dentro de bastidores para fazer a interligação entre pontos de rede e equipamentos. E, basicamente, o que devemos ter sempre atenção é um cabo de par trançado não blindado deve ser sempre usado em ambientes limpos de interferências. Portanto, em que nós consigamos garantir que não há ali o perigo de interferências. Portanto, usar um par entrançado não blindado dentro de uma calha onde também estão fios elétricos é certinho que alguma coisa não vai correr bem. Depois, o cabo blindado tem um grande inconveniente em relação ao cabo não blindado, que ele é bastante mais caro, mas por outro lado é um cabo que nos dá aqui outro tipo de garantias. Nomeadamente, temos uma proteção trançada metálica e depois temos os condutores com os pares entrançados e com ainda mais uma proteção à volta de cada um deles. A principal vantagem que os cabos blindados têm é que eles conseguem basicamente ser, não digo imunes, mas conseguem basicamente atenuar e muito o efeito dos campos eletromagnéticos e das radiofrequências. Obviamente que se nós conseguirmos ainda assim, para além de usarmos um cabo STP, conseguirmos ainda afastá-lo destas fontes, melhor ainda. Portanto, se percebemos que vamos ter que passar próximo de uma fonte, aí não há dúvidas sequer, é usar um cabo STP, mas se conseguirmos, temos que afastar o mais possível para ainda assim garantir que, apesar de estar sujeito ao efeito, essa sujeição é mínima para garantir que não há aqui nenhum tipo de interferência no cabeamento de cobre. Depois temos o cabo coaxial, que é o cabo que aqui nós entramos em termos de construção da rede, como está aqui em baixo, estes conectores BNC, os tipo N e os tipo F. Isto é mais em contexto histórico, porque hoje nós temos cabos coaxiais a serem usados pelos operadores para a interligação dos nossos equipamentos em casa. E depois nós usamos os cabos coaxiais para ligação à televisão e pouco mais. Porque depois do equipamento do operador para dentro, nós usamos os cabos UTP ou STP, sendo que alguns operadores já usam a fibra óptica diretamente dentro da casa do cliente. Há operadores que têm a fibra até à infraestrutura da rua e depois da infraestrutura da rua para dentro de casa trazem por cabo coaxial, mas já há operadores, há alguns anos, que usam a fibra óptica diretamente dentro da casa do cliente. Pronto, isto depois são as características do cabo coaxial, que basicamente são cabos que são em tudo semelhantes aos cabos UTP, neste caso aos STP, porque eles têm ali também folhas metálicas para ajudar ali a controlar o efeito eletromagnético, e portanto é um cabo que já é subejamente conhecido e que nós nas redes habitualmente não utilizamos. O cabo coaxial, como eu disse, portanto, é usado essencialmente nos ISPs para fazer a interligação dos acessos do exterior para dentro dos edifícios até ao equipamento do próprio operador, porque depois desse equipamento para dentro já são usados os coaxiais só para efeitos de televisão, de ligação de TV, tudo o resto é feito já por cabos UTP. Ora bem, os cabos de cobre, em termos de segurança, têm aqui dois perigos sempre associados, sendo que um deriva do outro, que é, primeiro, o facto de serem cabos de cobre e serem do mesmo material que os cabos elétricos confere-lhes uma condutibilidade brutal. Portanto, há sempre aqui o risco de choque elétrico. Pode haver uma descarga elétrica num cabo de cobre e o cabo de cobre conduz a corrente elétrica. E esta condução da corrente elétrica faz com que haja o risco de sobreaquecimento e a produção ou o risco de haver aqui um incêndio. Portanto, as proteções que são em plástico, em PVC, facilmente inflamáveis,
e podem fazer com que o sobreaquecimento de um cabo destes, porque foi debitado corrente elétrica dentro de um cabo destes, é grande e faz com que o cabo possa derreter e provocar ali um incêndio. Portanto, é muito importante estarmos conscientes de que estamos a usar cabos que usam o mesmo material que os cabos elétricos, ainda que numa dimensão mais pequena, numa espessura mais pequena, mas eles são condutores de corrente elétrica. Portanto, em termos de segurança, recomendações fundamentais. Portanto, equipamentos devem estar sempre ligados a tomadas com terra. Deve ser feita sempre uma verificação regular de toda a infraestrutura, seja ela infraestrutura elétrica ou infraestrutura de rede. Depois, os cabos devem estar sempre ligados corretamente e sempre que houver alguma situação de um cabo mais torcido, uma patilha partida, o que quer que seja, o cabo deve ser imediatamente substituído e os cabos elétricos e os cabos de rede devem estar fisicamente separados para garantir que não há nem sequer efeito eletromagnético, mas também não há qualquer tipo de perigo de condução de corrente elétrica por parte de um cabo de rede. Propriedades do cabeamento UTP. Agora falando nos cabos UTP de forma um bocadinho mais específica. Então, os padrões que são usados para o cabeamento são dois essenciais, que são os padrões de construção do cabo, que são definidos pela TIA, que usam um padrão que é o padrão 568, que já vamos olhar para ele. E depois existe também um padrão que é definido pelo IEEE ou IEEE, que define as categorias dos cabos. Então, no fundo, o que nós temos é que, em relação às categorias dos cabos, quanto maior for a categoria do cabo, maior é a taxa de transferência de dados que esse cabo suporta. E por outro lado, em função também do desempenho do cabo e das suas características, ele vai ter uma categoria mais alta ou uma categoria mais baixa. A categoria 5, aprimorada, que é a categoria 5E, é a categoria mínima que hoje em dia um cabo é aceito para ser ligado numa infraestrutura de rede. Sendo que, atualmente, só se usam cabos Cat6 ou Cat6A. Qual é que é a diferença entre estas diferentes categorias de cabos? Então, os cabos de categoria 3, os Cat3, os cabos UTP, eram aqueles cabos, os antigos cabos telefónicos, ou aqueles cabos de rede mesmo muito, muito antigos, em que os cabos nem sequer eram, os pares nem sequer eram trançados. E eram usados essencialmente para a comunicação em linhas telefónicas. Depois o cabo de categoria 5 e categoria 5E são cabos em que os pares já estão entrançados, já permitem taxas de transmissão de dados interessantes, nomeadamente 100 megabits é o que é recomendável, 1 gigabit é possível ou permite, mas não é recomendável. Já o Cat5e já permite tranquilamente 1 gigabit. Depois o Cat6 já permite ligações tranquilas de 1 gigabit e podem chegar aos 10 gigabits, sendo que no Cat6 não é recomendado os 10 gigabits. No Cat6A, sim, já é recomendado os 10 gigabits. Em relação aos conectores, então, o conector que nós encontramos na extremidade de um cabo UTP é o conector que dá pelo nome de RJ45. E o padrão de construção deste cabo é definido pela TIA através de um padrão que dá pelo nome de T568. T de TIA. É IA 568 é o código deste padrão. E este padrão de construção do cabo é um padrão que pode ser de dois tipos. Pode ser o padrão T568A e o padrão T568B. Já vamos ver o que isto é e como é que eles funcionam e porque é que eles existem. Então, o conector é cravado na ponta, nas duas extremidades do cabo, e também existe este conector na sua vertente feminina para ligação num patch panel de um bastidor ou numa parede, numa calha. Então, o que é importante que nós conheçamos na construção de um cabo de rede? É importante saber não só a ordem pelo qual estes condutores internos do cabo são ligados, mas também estas características da construção do cabo. Reparem, quando nós construímos um cabo de rede, nós usamos
uma técnica que é a técnica do cravar o cabo. E o que é isto do cravar o cabo? Cravar o cabo é cravar estes condutores que vocês encontram aqui a dourado, para dentro daqueles condutores internos, os cabos internos do nosso cabo UTP. Então, existe aqui um conjunto de características que vocês deverão conhecer quando se crava um cabo. Primeiro, os cabos internos devem chegar mesmo à extremidade do conector, para garantir que estes condutores que aqui estão são cravados na totalidade no cabo. E depois, a proteção de borracha, como vocês veem aqui, este espaço não pode existir. E não pode existir porquê? Porque existe aqui no conector RJ45 uma patilha que vai fazer de reforço à borracha que nós temos aqui em verde. Então faz com que, deste lado direito, se eu der um puxão no cabo, eu tenho toda esta estrutura que suporta este cabo. Se eu no meu cabo da esquerda der um puxão aqui deste lado, o que vai acontecer é que o que vai segurar o cabo são estes 8 condutores pequeninos. E o que vai acontecer provavelmente é que ele vai trilhar, vai partir e vai gerar erros neste cabo. Então esta é a principal preocupação que nós temos que ter na construção do cabo. Ora bem, quando nós construímos cabos, nós podemos construir estes cabos de 3 tipos. Nós podemos construir um cabo direto. E o que é um cabo direto? É um cabo em que os condutores, portanto, o conector de um lado e do outro são iguais, as duas extremidades são iguais. Podemos criar um cabo crossover, que é chamado um cabo cruzado, em que as duas extremidades são diferentes, e ainda podemos ter cabos rollover, que são cabos proprietários da Cisco, que nós falámos no segundo capítulo, que era para ligação através de consola aos equipamentos. Quando nós construímos cabos, quando nós cravamos cabos de rede, nós cravamos cabos ou diretos ou cabos crossover. E é aqui que entra aquele padrão do T568. Reparem, qual é que é o objetivo de termos um cabo direto ou um cabo crossover? Então, o cabo direto é o cabo que é usado para ligar equipamentos, por exemplo, entre um computador e um equipamento intermediário, como é o caso de um switch ou de um router. Quando eu faço a ligação direta de um PC a um PC, ou de um router a um router, a um switch, através das portas próprias, normalmente são as portas uplink, aí a ligação tem que ser feita através de um cabo crossover. E então o que é isto de um cabo direto e um cabo crossover? Um cabo direto é um cabo que usa, num lado e noutro do padrão, num lado e noutro do cabo, um conector cravado com o padrão 568A. Ou, de um lado e do outro do cabo, 2 conectores cravados com o padrão T568B. Ou seja, chama-se cabo direto precisamente porque de um lado e do outro eu tenho padrão A, de um lado e do outro tenho padrão B. Seja lá o que o padrão for, já vamos ver. Um cabo crossover é um cabo que faz isto. De um lado tem o padrão A e do outro lado tem o padrão B. Então isto é o cabo crossover. E a pergunta que se coloca é, mas porquê é que o cabo crossover e o cabo direto precisam de um padrão? Eles precisam de um padrão para nós garantirmos que os cabos funcionam e são cravados todos da mesma maneira. Porque senão vocês imaginem, os cabos internos de um cabo UTP têm esta codificação de cores. Ele, no fundo, ele só tem 4 cores. Verde, laranja, azul e castanho. Depois existem 4 cabos que têm esta cor e existem outros 4 cabos que misturam estas cores com o branco. Por isso existe o laranja e o branco laranja, o azul e o branco azul, o verde e o branco verde, o castanho e o branco castanho. Então agora imaginem, ok, eu sei que um cabo direto é um cabo que numa ponta e noutra são iguais. São iguais, então eu posso criar a minha própria ordem de cores. Imaginem, laranja, branco laranja, verde, branco verde, azul, branco azul, castanho, branco castanho. E do outro lado, eu tenho que ter a preocupação de cravar um cabo exatamente pela mesma ordem, para garantir que o pino 1 de um lado do cabo está ligado ao pino 1 do outro lado do cabo, porque os conectores são iguais de um lado e do outro. Então vocês agora imaginem que não havia estes padrões definidos e que eu hoje estou a trabalhar numa empresa e amanhã estou a trabalhar noutra e chego lá e vou cravar os cabos à minha maneira. Era uma valente confusão. Depois ninguém se entendia. Então e quando eu precisasse cravar um cabo cruzado? Ou seja, um cabo que me garantisse que dois equipamentos semelhantes, com uma porta semelhante, se fossem ligados diretamente um ao outro, eles conseguissem comunicar. Como é que eu conseguia perceber que, ok, por definição, eu sei que uma placa de rede envia pelo 1 e pelo 2
e recebe pelo 3 e pelo 6. Muito bem, então quando criasse um padrão meu, tinha que ter a preocupação de pôr o 1 de um lado a comunicar com o 3 do outro, o 2 de um lado a comunicar com o 6 do outro, o 3 de um lado a comunicar com o 1 do outro e o 6 de um lado a comunicar com o 3 do outro. O 3 não, o 2 do outro. Então, isto ia ser uma valente confusão. Eu sei que vocês nesta fase devem estar um pouco confusos. Eu já vou explicar melhor isto. Isto é só para vos explicar uma coisa. É importante esta definição do padrão. Porquê? Porque ao definirmos o padrão, nós sabemos, no fundo, o que é que este padrão especifica. Especifica a ordem de cores destes cabos internos e que nós vamos usar para cravar os cabos. Então, o padrão T568A tem uma sequência de cores e o padrão T568B tem outra sequência de cores. Com uma vantagem. Se eu fizer padrão A de um lado, padrão A do outro, eu tenho os condutores a comunicarem de forma direta. O 1 com o 1, o 2 com o 2, o 3 com o 3, o 4 com o 4, o 5 com o 5. Se eu usar um cabo em que de um lado eu tenho o padrão A, tenho uma ordem de cores, e do outro lado do cabo tenho o padrão B, esta ordem vai estar trocada. Porquê? Porque a sequência de cores é diferente de um lado e do outro. E então, esta sequência foi definida precisamente para criar o cruzamento que eu há pouco falei. Para que os pinos de envio de um lado estejam ligados aos pinos de recepção do outro e vice-versa. Então, a ordem dos cabos é precisamente esta que vocês têm aqui. Da esquerda para a direita, o padrão A especifica branco-verde, verde, branco-laranja, azul, branco-azul, laranja, branco-castanho, castanho. E o padrão B, que é aquele que normalmente nós usamos em Portugal, porque o padrão A é o que é mais usado no Brasil, portanto os cabos diretos no Brasil têm padrão A, padrão A. Os cabos diretos em Portugal têm padrão B, padrão B. Então, tem esta ordem, branco, laranja, laranja, branco, verde, azul, branco, azul, verde, branco, castanho, castanho. Isto não significa que um cabo padrão A de um lado, padrão A do outro, não funciona em Portugal. Claro que funciona, porque os cabos, desde que sejam diretos, ou seja, desde que a ordem de um lado seja igual à ordem do outro, é sempre um cabo direto. Podem não estar de acordo com a norma e com o padrão. Mas vocês podem criar o vosso próprio padrão de cores e desde que cravem todos os conectores de um lado e do outro com a mesma ordem, ele funciona na mesma. Ok? Agora, é importante é seguir o padrão para que vocês não se percam, porque senão vocês vão olhar para um cabo e a primeira sensação que vocês têm é o erro está no cabo porque o cabo está mal cravado. Pronto, então em Portugal nós usamos esta ordem. E o que é que faz esta ordem? Reparem só, eu vou desenhar aqui, vou criar aqui um desenho em que vou colocar os 8 condutores de um lado e do outro como se eu tivesse aqui um cabo de rede aqui definido. Reparem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então reparem, se eu fizer isto pelo padrão A de um lado, padrão A do outro, eu tenho branco-verde no 1, verde no 2, branco-laranja no 3, azul no 4, branco-azul no 5, laranja no 6, branco-castanho no 7, castanho no 8. De um lado. Do outro eu vou ter, como o cabo é igual, vou ter branco-verde, verde, branco-laranja, azul, branco-azul, laranja, branco, castanho, castanho. E então reparem, o cabo no fundo lá dentro funciona assim. O branco-verde com o branco-verde, o verde com o verde, porque o condutor verde começa de um lado e acaba do outro. E isto é chamado o cabo direto. E o que é que eu sei? E o que é que eu sei por definição da comunicação? Eu sei que o 1 e o 2 são usados para enviar, o 3 e o 6 são usados para receber. Estão a ver? Então, quando eu ligo de um PC a um switch, o cabo pode ser direto porque o próprio switch tem a capacidade de criar microcanais para conseguir enviar e receber, fazendo esta gestão dos condutores de entrada e de saída. Só que, quando eu ligo um PC a outro PC, a placa de rede é igual de um lado e do outro. Ou seja, o mecanismo de funcionamento de um PC, de uma placa de rede de um PC e de outro PC, ou de um router a outro router é igual. E então o que tem que existir aqui é este cabo que eu coloco aqui no meio tem que ser um cabo que tenha uma característica especial, que é o cabo tem que conseguir, pelo cabo em si, fazer com que, olhem aqui, deixa-me lá apagar isto, fazer com que esta comunicação seja efetiva. Ou seja, o 1 envia, o 2 envia.
o 3 recebe, o 6 recebe. O 1 envia, o 2 envia, o 3 recebe, o 6 recebe. Então, o que é que tem que acontecer para que o cabo seja construído de maneira a respeitar esta regra? O 1 tem que estar ligado ao primeiro de recepção e o 2 tem que estar ligado ao segundo de recepção. O 1 tem que estar ligado ao primeiro de recepção e o 2 tem que estar ligado ao segundo de recepção. Os outros estão ligados diretamente uns aos outros. Isto não há problema. Nós estamos a olhar para... Atenção, isto que eu estou a desenhar aqui são estes 8 conectores internos, estes 8 cabos internos de um cabo de rede, ok? Então, vamos lá colocar aqui deste lado o padrão A. Branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, castanho, castanho. Então reparem, este cabo aqui é o branco-verde. Branco-verde, aqui tem que ser branco-verde. Este é o verde, aqui tem que ser o verde vem até aqui. Este é o azul, ou melhor, no 3 é o branco-laranja, aqui tem que ser branco-laranja. 4 é o azul, que corresponde ao azul no 4, deste lado. O 5 é o branco-azul, que deste lado corresponde ao branco-azul. O 6 é o laranja, que por sua vez vai estar no 2. O 7 é o branco-castanho, que deste lado é o branco-castanho. E o 8 é o castanho, que deste lado é o castanho. Então vamos ver que ordem é esta. Branco-laranja, laranja. Branco-verde, azul. Branco-azul, verde. Branco-castanho, castanho. Curiosamente é a ordem que temos no padrão B. Olhem aqui. Branco-laranja, laranja. Branco-verde, azul. Branco-azul, verde. Branco-castanho, castanho. Ou seja, eu deste lado tenho um cabo de padrão B. E cá está o chamado cabo crossover. De um lado tenho o A, do outro lado tenho o B. E a razão de ter que ser assim é para que os condutores de envio estão ligados aos de recepção, ou os pinos de envio, melhor dizendo, estão ligados aos pinos de recepção. Porque senão não conseguem comunicar. Atualmente as placas de rede já não precisam de cabos crossover para ligar diretamente de um PC a outro, porque elas têm as mesmas funcionalidades que os switches, portanto conseguem criar os microcanais e conseguem gerir aquela ligação. Mas é sempre importante que vocês conheçam os cabos crossover, porque vão com certeza ter que fazer ligações entre placas de rede que não conseguem ainda fazer esta articulação. Então, depois dos cabos estarem cravados, é importante que nós possamos testar os cabos. O teste dos cabos permite-nos perceber se a ordem dos condutores está correta, se o comprimento do cabo está correto e, portanto, o sinal consegue começar e acabar no cabo. E pronto, depois, dependendo do testador, podemos perceber se há perda de sinal e ainda podemos testar o crosstalk. Portanto, nós conseguimos... Há testadores para tudo. Os testadores mais comuns são os que testam a ordem dos cabos e testam o comprimento do cabo. Ou seja, nós conseguimos perceber se o sinal que sai de uma ponta chega à outra e conseguimos perceber se há ou não há... portanto, se a ordem está certa e se o sinal chega. Portanto, se o comprimento do cabo não é grande o suficiente ao ponto do sinal se perder. Depois há outros que conseguem ainda perceber aqui a atenuação do sinal, conseguem perceber a possibilidade de crosstalk e por aí fora. É importante que vocês atendam sempre a todos os requisitos de construção dos cabos. Depois tenho aqui mais um vídeo muito interessante que fala aqui um bocadinho sobre a diferença das categorias dos cabos. É também do PowerCert e é muito giro de ser visualizado. Cabeamento de fibra óptica. Em relação à fibra óptica, o caso muda aqui completamente de figura. Primeiro porque a fibra óptica permite a transmissão a longas distâncias. Portanto, o condutor do sinal é em vidro, muito fininho, tem muito menos atenuação e é completamente imune ao efeito eletromagnético e ainda às ondas de rádio. Portanto, não tem qualquer tipo
de interferência de radiofrequência, de eletromagnetismo, não há, é completamente imune. Existem 4 grandes setores onde a fibra óptica é utilizada, nomeadamente redes corporativas. Algumas, como eu falei já, alguns operadores de telecomunicações usam a rede na casa do cliente já em fibra óptica e depois em redes de longas distâncias e ainda nas redes submarinas que fazem a interligação entre continentes. E começando por aí, existe um site que eu vos deixo o link aqui em baixo, que é o mapa dos cabos submarinos, em que é muito interessante porque é um mapa totalmente interativo, em que vocês podem colocar o ponteiro do rato em cima de um cabo, ver em que ano é que aquele cabo foi, desde que ano é que aquele cabo existe, quais são as duas extremidades do cabo, portanto, onde é que está de um lado, onde é que está do outro, o que é que liga, e é muito interessante perceber como é que, ou seja, a quantidade de cabos que atravessam os oceanos e ver as distâncias deles, porque é absolutamente extraordinário. E estes cabos são cabos de fibra óptica, um bocadinho diferentes dos cabos que nós usamos em casa, obviamente, mas são, em termos de tecnologia, são em tudo semelhantes. Então, como é que é constituído um cabo de fibra óptica? Portanto, tem uma capa exterior, normalmente em PVC, serve para proteger o cabo, portanto, essencialmente de umidades e de outro tipo de contaminantes. Depois tem um material de reforço, um strengthening material, que permite que o cabo possa ser esticado ou que possa resistir ali a alguns impactos que possa sofrer. Depois tem um buffer que reveste a parte mais interior do cabo. Este sim, contra danos de impacto. Depois tem um revestimento interno que envolve, portanto, que é composto por ali um conjunto de químicos que basicamente protegem o núcleo para basicamente funciona como um espelho para que os dados possam ser refletidos e se mantenham na fibra. E depois o núcleo, que é um filamento de vidro ou de silício por onde o fecho de luz passa. Portanto, os impulsos de luz passam por este núcleo do cabo de fibra óptica. Ora bem, as luzes do cabo de fibra óptica podem ser geradas ou por lasers ou por LEDs, o que nos leva aqui a 2 tipos fundamentais de fibras. As fibras monomodo e as fibras multimodo. Fibras monomodo, portanto as Single Mode Fiber, SMFs, portanto é um núcleo muito pequeno, usa o laser que envia um único raio de luz, como vocês podem ver na imagem, portanto, e por isso o filamento é muito fininho. O núcleo de vidro tem o tamanho de 9 microns e é muito usado em situações de muito longa distância porque abrange centenas de quilómetros. Okay? Depois as Multimode Fibers, as MMFs, as fibras multimode, têm um núcleo substancialmente mais largo que as monomode. Portanto, as monomode tinham 9 microns, as multimode podem ter mais ao ponto de chegar entre os 50 aos 62 microns de diâmetro e usam luz LED para iluminar a fibra, portanto, para fazer a transmissão dos impulsos de luz, e essa luz entra na fibra em diferentes ângulos, tal como nós podemos ver aqui na imagem. Tem um custo mais baixo porque o LED é mais barato do que o laser. Fornece links bem mais curtos, portanto não são tão longos quanto são as fibras monomodo, as single mode. Ora bem, os conectores de fibra óptica normalmente funcionam aos pares. São diferentes em função do tipo de equipamento que nós estamos a usar, mas o objetivo de cada um deles é semelhante. Portanto, há uns que têm patilhas que trancam e travam de forma mais eficiente do que outros.
Essa é a principal diferença entre eles, mas as escolhas são feitas com base no equipamento e no fabricante do equipamento. Então o que é que nós temos? Nós temos os conectores ST, que funcionam assim ao género de baioneta, portanto que é de colocar e rodar para encaixar. Depois temos os Standard Connector, que são aqueles no canto superior direito, que basicamente são os de push and pull, portanto é só colocar e retirar. Depois temos os Lucent Connector, que são estes que têm a diferença para os SC, é que estes têm uma patilha em cima que tem que ser pressionada, portanto se houver um puxar do cabo, este conector não sai. Este é um conector simplex e depois há o LC duplex, que são dois conectores pegados, mas reparem que ele tem sempre duas fibras. E tem sempre duas fibras porquê? Porque uma das características que os cabos de fibra óptica têm é que a fibra óptica só faz o full duplex com a utilização de dois cabos. Ou seja, são precisas duas fibras para operar em full duplex, para fazer o envio e a recepção. Porque uma fibra funciona sempre em modo simplex. E portanto, o que acontece é que os cabos normalmente são aos pares e nós usamos uma fibra para envio e uma fibra para recepção. As cores podem variar um bocadinho, mas normalmente usa-se esta codificação de cores. Portanto, amarelos são as fibras monomodo e as laranjas são as fibras multimodo. Em termos de conectores é exatamente igual. Em termos de testes aos cabos de fibra óptica, portanto, a construção de um cabo de fibra óptica é um bocadinho diferente da construção de um cabo de UTP. Portanto, o cabo UTP usa um alicate, como vocês vão poder ver no vídeo que eu vou partilhar convosco, do laboratório de construção de cabos. E, portanto, qualquer um de nós consegue construir com pouca tecnologia um equipamento, um cabo de rede UTP. Um cabo de fibra óptica não, é preciso um equipamento próprio para fazer a fusão e a terminação do cabo de fibra óptica. E este processo é um processo que pode gerar aqui um conjunto de erros, que é, nomeadamente, impurezas que fazem com que a luz não consiga passar, haver um gap, portanto haver um espaço ainda que ínfimo entre o conector e a fibra. Por isso esta fusão tem que ser uma fusão perfeita, e ainda o alinhamento incorreto para que, como tem que passar um feixe de luz pela fibra, quando há fusão de uma fibra, ou quando há um cabo de fibra que é mal fundido com a fibra, se o alinhamento não está correto, o feixe de luz pode se dispersar ou pode ter alguma adulteração que faça com que o cabo fique simplesmente inutilizado. Comparativo entre cabos de cobre e cabos de fibra óptica. Largura de banda suportada é em tudo semelhante até um determinado ponto, sendo que depois a fibra óptica consegue atingir velocidades muito maiores. Apesar de, hoje em dia, os cabos de cobre já nos dão velocidades muito, muito interessantes. Em termos de distância, sim, marca-se aqui uma grande diferença, porque um cabo de rede UTP vai até aos 100 metros, enquanto que um cabo de fibra óptica pode chegar aos 100 km. Depois, em relação às imunidades, o que é que acontece? Em termos de interferência eletromagnética e frequências de rádio, um cabo UTP é altamente suscetível, portanto é muito pouco imune, tem uma baixa imunidade, enquanto que um cabo de fibra óptica é completamente imune ao efeito eletromagnético ou de frequência de rádio. Depois, em relação a perigos elétricos, portanto, em relação a debitarmos corrente elétrica num cabo de cobre, o risco é muito grande, portanto, em termos de imunidade ao risco elétrico, um cabo UTP tem baixa imunidade, ou não tem praticamente imunidade nenhuma, enquanto que um cabo de fibra óptica não conduz corrente elétrica. E depois, entramos na parte em que existe alguma vantagem da parte dos cabos UTP, que é na questão do custo dos cabos e dos conectores, do nível de conhecimento técnico que é necessário para que eu possa usar e construir um cabo de rede, e ainda o nível de precauções de segurança, em que é muito menor num cabo UTP. Num cabo de fibra óptica gasta-se muito mais dinheiro nos cabos, gasta-se muito mais dinheiro nos conectores, gasta-se muito mais dinheiro nos equipamentos necessários para fazer o cravar de um cabo, portanto a fusão de um cabo,
e depois o nível de conhecimento técnico que é necessário para fazer um cabo de fibra óptica é brutalmente maior, é incomparável com um cabo de UTP, e depois, em termos de precauções de segurança, um cabo de fibra óptica tem um conjunto de recomendações de segurança em termos dos ângulos que podem fazer e tantas outras coisas que o cabo UTP não tem. É um cabo muito mais flexível. Meio físico sem fios. Portanto, já falámos de dois meios físicos, de cobre e de fibra óptica. Vamos agora falar do meio físico sem fios. Portanto, o meio físico sem fios transporta os dados através de campo aberto, portanto, através de frequências de rádio ou microondas. Tem uma grande vantagem em relação aos cabos, que é o facto de conseguirmos chegar a zonas onde não é possível passar cabos, mas por outro lado, as velocidades que se conseguem atingir também não são propriamente as melhores quando comparadas com as redes tanto de cobre como de fibra óptica. Depois tem aqui um conjunto de ícones que podem ser usados para representar redes sem fios. São sempre aquelas ondinhas redondas. Ora bem, propriedades do meio físico sem fios. Portanto, área de cobertura. A área de cobertura é sem dúvida nenhuma uma grande vantagem, porque nós conseguimos levar sinal de rede a zonas que tendencialmente não conseguiriam ter sinal de rede porque não há forma de passar a cabelagem para lá, ou fazer uma infraestrutura física lá. Depois temos a questão da interferência, portanto, a suscetibilidade que a rede sem fios tem. Portanto, a rede pode ser afetada por os telefones sem fios domésticos podem, as ondas desses telefones podem afetar as redes Wi-Fi, algumas lâmpadas fluorescentes, micro-ondas, outras fontes de eletromagnetismo ou de ondas de rádio. Depois, em termos de segurança, temos aqui temos aqui uma problemática de que nós não controlamos o meio físico. Portanto, quando nós usamos uma rede Wi-Fi, nós não temos qualquer controle até onde é que as ondas chegam e quem é que tem acesso a essas ondas. Existem mecanismos de proteção e de segurança, obviamente, mas não temos o mesmo controle que temos numa ligação com cabos, porque nós nos cabos nós controlamos todo o meio físico da rede. Portanto, eu sei onde é que os cabos começam, sei por onde é que eles passam e sei onde é que eles acabam. Numa rede sem fios, eu sei onde é que a rede começa e sei mais ou menos até onde é que ela vai. Mas o que se passa entre a origem e o destino, que é aquele equipamento que eu coloquei lá fora, porque não tinha como chegar lá, uma infraestrutura com fios, eu não sei pelo meio quem é que consegue ter acesso e quem é que consegue chegar à transmissão do meu sinal. E depois temos o meio partilhado. O meio partilhado que também é uma propriedade do meio físico sem fios, que nós temos as redes que não funcionam, as redes sem fios não funcionam em full duplex. Isto é, não são redes que funcionem de forma a que o envio e a recepção seja em simultâneo. Portanto, é um meio partilhado em que a comunicação é feita ou o envio ou a recepção e é feita à vez. Portanto, quanto mais utilizadores existirem ao mesmo tempo, menor é a largura de banda disponível para cada um deles. Ok? Depois já vamos ver aqui um bocadinho mais à frente esta questão do Half Duplex e da forma como depois isto como é que as redes depois são controladas em termos de garantia de não haver colisão de dados. Então, estes três tipos de meio físico que são os mais utilizados, os Wi-Fi, portanto o Wi-Fi que usa o padrão 802.11 é sem dúvida nenhuma o padrão de rede sem fios mais utilizado e usa um acesso baseado em contenção que é conhecido como CSMA-CA, portanto Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance, ou seja, o evitar da colisão. Portanto, mais à frente vamos ver que o CSMA pode ser dois tipos, portanto, pode ser o CD, Collision Detection, e o CA, Collision Avoidance.
O Collision Detection ficou lá atrás em redes mais antigas, o Collision Avoidance é aquilo que é usado hoje em dia nas redes Wi-Fi. E já vamos ver de que forma é que o acesso à rede, portanto, os equipamentos que usam o Wi-Fi, como é que eles implementam esta Collision Avoidance em termos da comunicação para garantir que se o meio físico está a ser ocupado numa transmissão, eu não vou estar a interferir com essa transmissão e vou esperar a minha vez. No fundo, basicamente, as placas de rede Wi-Fi ouvem antes de transmitir, e se houver alguém a fazer uma transmissão, eles não transmitem. Mas já lá vamos. Depois, o Bluetooth. O Bluetooth usa um padrão que é o 802.15, que é o padrão das PANs, das Personal Area Networks, e usa um mecanismo chamado emparelhamento para que a comunicação sem fios possa ser feita. Normalmente é uma comunicação de 1 para 1, portanto, inicialmente o Bluetooth permitia apenas uma comunicação em cada equipamento. Hoje, um equipamento consegue fazer múltiplas ligações Bluetooth. E depois existe o WiMAX que usa o padrão 802.16, é um padrão que foi desenvolvido com o objetivo de criar aqui uma rede Wi-Fi, mas de longo alcance, que usam as micro-ondas para criar uma interoperabilidade. E então, basicamente, aqui a diferença, o WiMAX é uma espécie de Wi-Fi, mas de área alargada, por exemplo, numa área metropolitana. Portanto, é como se nós estendêssemos uma rede Wi-Fi que normalmente tem uma abrangência de poucos metros para uma abrangência muito maior ao nível de uma cidade ou de uma interligação entre cidades. Em Portugal, o WiMAX nunca teve propriamente uma grande implementação como teve, por exemplo, noutros países, como é o caso dos Estados Unidos. Ora bem, a implementação de uma LAN sem fios necessita de um equipamento que faça a transposição do sinal da rede física para a rede Wi-Fi, e normalmente há dois dispositivos que conseguem fazer isto. São eles os routers Wi-Fi ou os access points sem fios. Só que para além de existirem estes equipamentos que fazem a transposição do sinal físico para ondas de rádio, portanto um impulso elétrico para uma onda de rádio ou de um impulso de luz para uma onda de rádio, eu tenho também a necessidade de ter uma placa de rede do lado do equipamento, do meu computador ou do meu dispositivo computacional, que consiga receber essas ondas de rádio e consiga depois convertê-las em bits e, por sua vez, transformá-los em dados que sejam legíveis pelo meu equipamento. Então, por isso é necessário que haja um equipamento que transmite essas ondas e outro equipamento que faça a recepção. Daí serem necessários os access points ou os routers sem fios e ainda os adaptadores de rede sem fios.